Olá, saúdo a você que está assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você que abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, que diz assim: Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está ensinando aqui é que aquele que ouve as suas palavras, aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, é como um homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E então veio a tempestade, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos contra aquela casa. E ela caiu, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, ou seja, e as coloca em prática no seu dia a dia, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando correram os rios, e quando desceu a chuva, e quando assopraram os ventos contra aquela casa, quando eles deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E a verdade é justamente essa. O nosso ensino deve ser somente as palavras de Jesus. O nosso ensino deve estar fundamentado na doutrina que os apóstolos ensinaram, que é justamente a doutrina deixada por Jesus. O fundamento, a rocha, são os ensinamentos de Jesus. São as palavras de Jesus que são ouvidas e que são colocadas em prática. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela vai dizer que se eu tiver pregado apenas Cristo para o povo de Deus, eu terei pregado tudo a eles. E é exatamente isso. Nós não precisamos ensinar mais nada para o povo de Deus a não ser aquilo que Cristo ensinou, a não ser a obra salvífica de Cristo naquela cruz. Como o próprio Jesus diz aqui, que aquele que ouvir as suas palavras e as colocar em prática é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, e ali ele está seguro, protegido, sem medo de cair, sem medo de que a sua casa desabe. Não no sentido literal, mas o significado aqui é que se eu ouço as palavras de Jesus e eu as coloco em prática, eu permaneço firme em Deus, permaneço firme na minha fé. Então, as palavras de Jesus. Nós não precisamos pregar nada além de Cristo para as pessoas, para o povo. Cristo é suficiente. Somente Cristo é o nosso Salvador. Somente Cristo é o nosso Redentor. Então, se você for um pregador, se você for aquele que ensine a Cristo. Pregue a Cristo e a este crucificado. Não se envergonhe do Evangelho, mas tenha certeza e convicção que o Evangelho, que a palavra de Deus, que as palavras de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente Cristo